Olá mais uma vez, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Um bom começo de semana para todos, irmãos. Vamos dar continuidade com um resumo mensal das atualizações proféticas. E ontem nós começamos a abordar e vimos que de fato o mundo está se maravilhando após a besta. Tudo isto é profético, irmãos, e no mês de junho isto foi muito, mas muito notório. Vamos continuar a analisar alguns pontos aqui, mas antes vamos buscar a Deus em oração. Vamos orar? Obrigado, Pai Eterno, por este momento especial em que podemos abrir Sua Palavra e vermos, através de Sua Palavra, em que momento vivemos na profecia. Venha o Senhor encher-nos do Teu Santo Espírito, conceder-nos uma experiência maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos falar sobre esta questão que está assustando o mundo todo. Mas é claro, nós não estamos aqui para assustar ninguém, a não ser para informar. E vos dizer, irmãos, que tudo, na verdade, vai girar em torno da legislação dominical. Tudo nos levará ao grande conflito final. Há alguns dias atrás, isto em 11 de junho, grupos cristãos juntaram-se à marcha Restaurar a Natureza Agora. Irmão, ele já percebeu que essa questão do clima deixou já há muito tempo de ser apenas uma questão científica, mas agora uma questão religiosa. As religiões estão entrando muito a fundo nisto. Está havendo união religiosa em torno do clima. Está havendo, e desta vez até foram os jesuítas que prepararam esta marcha. E o objetivo é reunir o máximo de pessoas, sempre é para pressionar os líderes a agirem mais rápido. Isto é muito interessante, porque quando nós lemos o Espírito de Profecia, nos diz que o domingo surgirá como solução nos últimos dias. E quem é que vai pressionar? Quem é que vai pressionar pelo domingo para salvar o clima? É o povo. Portanto, estas marchas eu vejo um ensaio para este cenário final. Lemos aqui que um serviço ecumênico, a Criação Clama, foi organizado na Igreja Católica Jesuíta. O mundo clama por uma liderança moral corajosa neste momento. E este é o trabalho da Igreja Católica. Irmão, o que eles disseram? No vídeo passado nós falamos muito sobre os clamores por uma liderança moral. Os clamores por um líder moral. E no clima também eles clamam por um líder moral. Onde é que vai terminar tudo isto? O chefe da ONU diz que o mundo está na rodovia para o inferno climático. Estas coisas, à medida que são faladas, vêm assustando as pessoas. As pessoas realmente ficam alarmadas com esse tipo de informação. E um povo alarmado, meu irmão, é disposto a fazer qualquer coisa. Um povo alarmado faz tudo. Vejam, falou aí o pesquisador desse instituto de Londres, que o calor recente oferece uma janela para o futuro com calor extremo, que desafia os limites da capacidade de sobrevivência humana. Our planet is trying to tell us something, but we don't seem to be listening. O planeta está tentando nos dizer algo, mas parece que não estamos escutando. Ok, falou o líder da ONU que a natureza está a tentar nos dizer alguma coisa. Eu pergunto, irmão Eda, a natureza fala? Com certeza não. Com certeza a natureza não fala. Nós, como crentes de um Deus Criador, temos a certeza absoluta de que o nosso Deus, através da natureza, nos informa, fala conosco. Através dos sinais possíveis de verificar na natureza, Deus procura nos transmitir uma mensagem. E a mensagem que nós podemos ver através do mundo, que é uma mensagem divina, não é a natureza falando pura e simplesmente, que é uma mensagem de natureza divina. Com certeza, existem sinais, existem desastres naturais, sim, que são prenúncios de que volta em breve nosso Senhor e Salvador. Essa é a mensagem que nós temos da natureza, agora, vindo do nosso Deus. Então, a natureza em si não nos diz nada. Mas Deus usa esses desastres naturais. É importante salientar que não é Deus quem traz estes desastres, é Satanás, com a permissão divina, com algum objetivo. Quando nós lemos no Espírito de Profecia, nos é dito que Deus tem um propósito ao permitir que ocorram essas calamidades. Sim. Elas constituem um de seus meios para chamar homens e mulheres à razão. É para que as pessoas pensem. Será que a palavra de Deus não está dizendo a verdade?
Porque ela diz que nos últimos dias haveriam terremotos, inundações, enchentes. Tudo isto, na verdade, é Deus tentando nos dizer alguma coisa. E continua a passagem dizendo que, mediante atuações incomuns pela natureza, Deus expressará. Então, Deus fala, irmãos, através da natureza, através das coisas, das calamidades que acontecem no mundo. Deus expressará a instrumentalidades humanas em dúvida, o que ele revela claramente aonde? Em sua palavra. Tudo isto mostra a segunda vinda de Jesus Cristo. Irmão Eli, o mês de junho nos mostrou alguns eventos realmente estranhos no nosso mundo. Lembra que, por exemplo, os nossos irmãos muçulmanos tiveram uma desgraça lá, Sim, em Meca, infelizmente. por causa do calor? Foram muitas pessoas que morreram. Isto foi realmente triste. Mas é neste tempo que nós estamos vivendo, e parece que não podemos fazer muita coisa para melhorar isto. São sinais da volta de Jesus. Vejam aqui, irmãos, que na Índia, 52,9 graus Celsius. Eu nunca senti isso na minha vida. Também, né? Aqui em Moçambique, no máximo, que eu já senti são 42 graus. 42. Mas é muito, muito exaustivo. E 52 graus, na verdade são 53 graus. Enfim, mais de 20 mortos, infelizmente. Vejam, onda de calor na Índia, mais de 60 mortos. hospitalizados. Isto é muito triste. E estas coisas todas que acontecem, estes desastres extremos, só vêm amplificar o clamor por soluções rápidas, para que o mundo resolva isto de forma rápida. Irmãos, nós estamos caminhando para um momento em que o mundo vai clamar por soluções rápidas, porque a situação não está a dar mais. O mundo ultrapassará permanentemente o ponto de inflexão de 1,5 graus Celsius antes de 2030, a atual taxa de emissões de carbono. Eu acredito que o mundo de fato vai clamar. E neste clamor do mundo, nós podemos esperar com toda certeza, irmãos, leis dominicais sendo trazidas para se melhorar a questão. Quando nós olhamos, por exemplo, para o movimento Sábado da Terra, que já disse várias vezes, que temos que ter um dia de descanso, que os jovens devem pressionar por um dia de descanso para melhorar esta questão. Enfim, quando nós olhamos para as próprias encíclicas do Papa, onde ela aborda sobre essa questão, e não só, no mês de junho nós vimos que, de fato, o domingo aparece como solução no contexto climático, pois agora estão instituindo domingos sem carro em algumas cidades do mundo. Vejam aqui que interessante. Domingos sem carros na cidade de Bacolod para promover um estilo de vida saudável. Não é? Um estilo de vida saudável é algo bom. É importante que tenhamos um estilo de vida saudável. Mas o que me surpreende é ver o quanto Satanás ele usa coisas boas para, no meio dessas coisas boas, colocar lá um veneno. Colocar lá algo que vai desviar as pessoas da palavra de Deus. Irmãos, essa cidade busca institucionalizar domingos sem carros. Vejam aqui, domingos sem carros. Quando nós lemos o livro Grande Conflito, Ellen White diz que é um dos ardis de Satanás combinar com a falsidade um pouco de verdade. Os dirigentes do movimento em favor do domingo podem até advogar reformas que o povo precisa. Podem falar sobre melhoria do clima, melhoria do ambiente, melhoria do estado físico da saúde. Mas enquanto, em meio a tudo isto, promovem o domingo, colocam o domingo como uma das soluções, o povo de Deus, infelizmente, não pode participar disto. A obra da temperança, uma das mais preeminentes e importantes das reformas morais, acha-se frequentemente combinada com o movimento em favor do descanso dominical. E os defensores do descanso dominical agem como se estivessem a trabalhar a fim de promover os mais elevados interesses da sociedade, quando na verdade estão promovendo os interesses de Roma. Isso. Os interesses de Roma. Pois, irmãos, guardando o domingo, descansando no domingo, o mundo não está honrando o Criador dos céus e da terra, mas honrando o poder que instituiu isto, que é o poder papal. E ainda vemos aí, meu irmão, ainda podemos ver aí, meus irmãos que nos acompanham, é que nos é apresentada muita coisa boa. Como disse a profetisa, nos é apresentada muita coisa útil
que é para o bem da sociedade, o bem da família. E são temas muito usados nesse tipo de programas. O bem da família, o bem do clima, da natureza, né? Mas a que preço? A que preço tudo isso nos é oferecido? A que preço nos promete a Organização Mundial uma vida saudável? A que preço nos é prometido um mundo melhor? Nos é prometido tudo isso aí desde o momento que a gente abre a mão da nossa liberdade espiritual, liberdade religiosa. Olha um detalhe, irmãos. Muitos talvez acompanhem essas informações e digam: estes são programas realmente necessários, muito bonitos, que o mundo precisa disto. Há pessoas que aplaudem, na inocência às vezes. Sim. Mas, meu irmão, seja ciente de que tudo isto aqui é uma sedução de Satanás. Não é querer trazer tudo isto como um mal, não. Existem ideias que parecem boas, mas temos um pouco aí de Satanás buscando conquistar o seu mundo ao seu ideal. Se nós olharmos de forma breve para todos esses pontos, nos é trazido a proposta do domingo. E o domingo foi instituído por um homem, instituído por uma organização humana. Mas nós devemos sempre, como cristãos, confiar e obedecer pura e simplesmente a Bíblia, que é a guarda do sábado e não o domingo, que é o sábado a aliança do seu povo com Deus, e não o domingo, que é a aliança de homens entre homens. Exatamente. Irmãos, setembro de 2024 vai ser muito grande no mundo. A América vai receber uma grande visita, na verdade, grandes figuras. Quase todos os presidentes do mundo estarão lá para a cúpula do futuro, o pacto do futuro. Inclusive, o Papa Francisco está pensando em ir a este encontro, o que vai ser realmente histórico. Então, o que é o pacto do futuro, a cúpula do futuro? De acordo com a ONU, eles até lançaram uma publicação, um livro, em março de 2023, onde eles preveem grandes crises no nosso mundo nos próximos anos. E para poder lidar com essas crises, eles precisam de uma autoridade moral, de uma liderança moral. Este pacto do futuro. Vejam, irmãos, eles preveem grande evento climático nos próximos anos. Eles preveem, aqui está, futuras pandemias. Preveem também ameaças biológicas, uma ameaça no abastecimento global, enfim, um ciberataque, uma ameaça no espaço sideral, um cisne negro, que é um evento surpresa, que o mundo não sabe qual é. E para poder lidar com estes desafios todos, eles assim clamam ou precisam de uma liderança moral. Excellencies, ladies and gentlemen, it is a pleasure to be here in Munich again. Excelências, senhoras e senhores, é um prazer estar aqui em Munique novamente. As the title of our discussion implies, today's global order is not working for everyone. In fact, I would go further and say it's not working for anyone. Pois o título de toda a discussão implica que a ordem global de hoje não está funcionando para todos. Na verdade, eu iria mais longe e diria que não está funcionando para ninguém. But the transition to multipolarity without strong global institutions can create chaos. Mas a multipolaridade sem instituições globais fortes pode criar caos. And today we see countries doing whatever they like with no accountability. Impunity seems to be the name of the game. E hoje vemos países fazendo o que querem, sem nenhuma responsabilidade. A impunidade parece ser o nome do jogo. A global order that works for everyone must address these gaps and provide solutions. Uma ordem global que funcione para todos deve colmatar estas lacunas e fornecer soluções. Aqui o chefe da ONU diz que a antiga ordem global, ou atual ordem global, não está servindo muito, não serve para ninguém. Então isto nos diz, e ele até falou, que precisamos de uma nova ordem global. Então precisa-se redesenhar o nosso mundo para lidar com os desafios vindouros. Irmãos, o Papa Francisco, ele pode visitar os Estados Unidos em setembro, após o convite da ONU. Isto é interessante. Numa reunião desta importância, em que vai se debater o futuro do mundo, em que vai se debater sobre uma nova ordem do mundo,
o Papa Francisco como um convidado especial. Mas por que o Papa Francisco deve estar presente neste encontro? Irmão Ele, por que o Papa Francisco não pode faltar a este encontro? Depois vou lhe dar a palavra. Só quero compartilhar com os irmãos esta visão. Aqui é dito que o Papa Francisco está considerando retornar aos Estados Unidos em setembro para falar perante a Assembleia das Nações Unidas. E ele recebeu um convite do próprio secretário-geral, Antônio Guterres. Aqui é dito que o objetivo desta cimeira é fortalecer as estruturas das Nações Unidas e a governação global. Então, irmãos, o que se pretende aqui é uma governação global. É que haja uma liderança global para lidar com os desafios futuros. A reunião conduzirá a um pacto para o futuro, para avançar rapidamente os objetivos de desenvolvimento sustentável. Volto à pergunta: por que o Papa deve estar presente neste encontro? A presença do Papa vai mudar o que neste encontro? É que, irmãos, o Papa é visto hoje em dia como uma entidade moral. Os governantes do mundo, as religiões do mundo, encaram a figura do Papa como líder moral. Eu acredito que, estando ele lá presente, estes líderes mundiais terão corações bem mais mansos para poderem lidar com o nível deste debate. O Papa Francisco diz que a guerra na Ucrânia reflete a impotência das organizações das Nações Unidas. Quem está falando isto é o próprio Papa. De que a guerra na Ucrânia reflete que a ONU não tem potência. Se a ONU não tem potência, meus irmãos, é necessário uma entidade potente. Quem é esta entidade potente para lidar com os desafios globais, se a ONU não tem essa capacidade? Vejam, Simon Peres falou: Francisco é um defensor da paz mais poderoso do que a ONU. Agora entende, irmão, ele por que o Papa tem que estar lá presente? Com certeza está cada vez mais claro. Enquanto o irmão Onésimo falava, eu vislumbrava aquilo que poderá ser o resultado desta reunião. Eu acho que essa talvez seja uma das reuniões mais importantes dos últimos anos. Porque é daquelas em que nós ouvimos, antes dela decorrer, a clara intenção de uma nova ordem global. Dentre várias reuniões se fala muito da união das nações, se fala muito de paz, se fala muito da unidade, mas desta vez nós ouvimos claramente uma agenda que pauta pela organização global, uma nova ordem mundial. Então há que se esperar muito desta reunião. A presença do Papa nesta reunião não é apenas pelo fato dele ser uma referência para os líderes do mundo, né? Não é o simples fato dele ser uma referência moral, não simplesmente por ele ser este homem que transmite paz, que transmite uma mensagem de unidade, de calma, porque este é um homem que detém muito poder. Ele realmente é um homem que consegue reunir todas as lideranças num único lugar, de um jeito que nenhum outro líder pode fazer. Nós vemos o Papa reunindo correntes completamente opostas, como o Islã, o judaísmo, nós vemos os hindus. Nós prestamos atenção aqui há um conflito entre os hindus e os chineses. Então, nós percebemos ali que quem consegue fazer esta ponte dentre essas religiões todas é simplesmente o Papa. Então, ele já tem uma imagem fortalecida e nós já ouvimos, como na primeira parte do resumo, que os líderes globais, os líderes mundiais olham para o Papa como o único homem com poder e força para unir as nações. Irmão, é interessante que, na verdade, líderes mundiais, até presidentes, já disseram que sem um líder mundial em frente destas questões, o mundo não vai avançar. Mas, irmãos, a ONU não é essa liderança moral? Era suposto. O chefe da ONU não é o líder do mundo para resolver as questões? Mas os líderes do mundo ainda dizem: precisamos de um líder. Quem é esse líder? Quem é esse líder? E a propósito, o Papa Francisco também já disse que, para vencermos estas questões, as nações devem deixar de lado sua soberania e se concentrarem numa autoridade global. Vejam aqui. Papa rejeita
demanda excessiva por soberania e promove ideia de autoridade global. Precisa haver uma autoridade global, irmãos, para vencer estas questões. Ele falou que quando um bem comum é claramente identificado. Qual é o bem comum hoje? As mudanças climáticas, a nossa casa comum. É algo em que todas as nações devem lutar, é um bem comum. Ele diz que quando um bem comum é identificado, é necessário ter uma autoridade especial, legal e concordantemente constituída. Tem de haver o quê? Uma autoridade especial, concordantemente constituída para lidar com esse bem comum. E ele fala aqui no contexto das alterações climáticas. O presidente Lula, por exemplo, do Brasil, falou isto, de que sem uma autoridade moral, sem uma governança mundial, nós não vamos conseguir resolver a questão climática. Ele falou, está aí, que o mundo crie uma governança global. Com o poder de que, irmão? Ele forçar países a cumprirem regras. Em outras palavras, os países vão ser forçados a cumprirem regras, a cumprirem metas, a cumprirem objetivos. Porque haverá um líder moral. E ele falou, se a ONU não tiver um poder de governança, a gente não resolve a questão climática. Então a gente precisa ter uma governança mundial que em determinadas circunstâncias e casos decida e a gente seja obrigado a cumprir. Quantas nações do mundo vão negar fazer isso? Praticamente nenhum. O poder de influência dos Estados Unidos é incomparável. Nós vemos várias nações que buscam essa hegemonia global, mas imaginamos todos eles unidos, todas as Nações Unidas, sob uma única liderança, e nós vemos aí um chamado a colocar à parte aquilo que é a autodeterminação dos países, né? A soberania. Então, se os países entregam sua soberania a um líder global, que com certeza esse líder global é o próprio Papa, não é? Em Apocalipse 17, irmãos, começando do verso 12, eu gosto muito, diz que os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridades como reis, juntamente com a besta. Qual é o objetivo destes reis? Eles têm um único propósito e darão sua autoridade e poder à besta. Então, irmãos, a Bíblia nos diz que nos últimos dias Roma vai receber a autoridade. Não é isso, irmão? É isso. Vai receber a autoridade. São os países do mundo que darão seu poder, que darão sua autoridade à besta. E qual vai ser o resultado de tudo isto? O verso 14 nos diz, guerrearão contra o cordeiro. Mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Graças a Deus. Vencerão com ele também os seus chamados, escolhidos e fiéis. Ao concederem sua autoridade à besta, irmãos, uma grande batalha começa entre a verdade e o erro. E aqueles que são fiéis à palavra de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus, serão o alvo dos ataques de Satanás. É importante que nós vivamos sempre atentos e preparados para isto. No livro O Grande Conflito, página 579, Ellen White diz que mostrou-se que os Estados Unidos são um poder representado pela besta de cornos semelhantes aos do cordeiro, e que esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. Mas vejam que nesta homenagem ao papado, os Estados Unidos da América não estarão sozinhos. A América vai liderar a nova ordem mundial, mas não estará sozinha. As nações do mundo todas ajudarão a América a promover o papado do mundo. Ajudarão a América a formar a imagem da besta. Ajudarão a América a impor a marca da besta em todas as partes do mundo. E o povo de Deus, infelizmente, terá que sofrer as consequências disso, mas sem se esquecer nunca que jamais pelejamos sozinhos. Jamais lutamos sozinhos. Por isso que diz aqui Apocalipse 17, guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, porque Jesus é vitorioso.
Ele não vai vencer. Ele é vitorioso. Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão com ele os chamados, escolhidos e fiéis. Meu irmão, você é chamado. Você é escolhido. Você tem que ser fiel. Porque aqueles que permanecerem ao lado da palavra de Deus, na maior provação, na maior perseguição, esses vencerão com Jesus Cristo. Vamos terminar a segunda parte deste resumo e teremos a terceira parte amanhã pela graça do Senhor. Nós esperamos que, irmãos, num tempo como este, nos apeguemos mais à palavra de Deus. Nos apeguemos à oração. Vigiemos e oremos. Os eventos estão aqui e podem nos surpreender. Vamos orar, irmão Eli? Oremos. Santíssimo e bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento de juntos podermos contemplar o que está acontecendo no mundo, de pegar a sua palavra, a sua profecia, Senhor, para nos localizarmos e nos prepararmos para o evento que nos aguarda, que é tribulação para este mundo. Não estamos a viver com medo, com pavor, não convidamos nossos irmãos a viver com medo, com pavor, mas a prontidão para entregar os nossos corações a Deus. Que o mundo, os países, as nações podem entregar a sua supremacia aos pés do inimigo, aos pés do mal, mas a supremacia dos nossos corações está nas nossas mãos. E nós a depositamos nos seus pés, Senhor. Que a autoridade máxima dos nossos corações, da nossa consciência, seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Isso entregamos de livre e espontânea vontade, Senhor, para nos servir. Guarde a nós e a todos os nossos amigos que nos acompanham. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Nos veremos na próxima parte. Não percam. Até lá. Até.